queria essa noite fazer uma leitura. Vai ser uma leitura um pouco extensa, irmãos. Mas eu vejo que é necessário para a edificação da palavra do Senhor. Deus não, irmãos. A gente está num ambiente tão bacana, né? Um ambiente tão maravilhoso. Eu hoje, graças a Deus, já recebi algo novo que veio do Senhor. Quem esteve aqui pela manhã viu um Renato de cabelo branco, né, uma neve. Aí, ó, Deus fez um milagre, irmão. Só para você que está me estranhando. Eu sou sem graça, né, mano? Meu Deus do céu. Vamos para a palavra que é melhor. 2 Samuel, capítulo 11. Queria que você projetasse. Nós vamos fazer uma leitura extensa. Mas espero que a palavra do Senhor seja edificada esta noite. Olha o que diz a palavra. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Preste atenção nessa leitura, tá, irmão? Enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo o Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do Senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi. A arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui, ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo.
dos servos de Davi. E morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele te encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele, do muro, um pedaço de mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. Partiu o mensageiro, e chegando fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós, e saíram contra nós ao campo. Porém nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota. E tu anima a Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. Porque, pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o heteu, feriste a espada, e sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que
da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou de o teu pecado e não morrerás. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. E seja glorificado, Pai, por meio dela. Que o teu nome seja engrandecido através desta palavra. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, era necessário eu ler esse 1,5 capítulo, para nós entrarmos naquilo que Deus colocou no meu coração. Esta palavra saiu no meu coração no dia que eu comentei isso no ambiente do meu trabalho sobre essa história, falando a respeito do pecado de Davi. E o tema que eu coloquei, que eu encontrei a respeito desta passagem, é quando o coração se distrai. Eu vejo aqui que um coração distraído é perigoso. Um coração que ele não é vigiado, porque o coração é a fonte dos nossos sentimentos, né? Quando ele não é blindado, quando ele não é... Ele é alimentado. Quando você não planeja algo para ele acaba ficando distraído. E isso é muito perigoso. A gente leu essa história aqui, irmãos, e eu percebo que Davi caiu aqui por conta de fruto de um coração que não estava seguro naquele momento. E isso, de certa forma, colocando para as nossas vidas, é algo real. É algo que acontece mesmo. E não é difícil de acontecer. Eu percebo que, se eu olhar para a minha vida, e olhar para essa história, o que acontece com o Davi acontece comigo também, irmão. Quando eu estou distraído, quando eu estou desapercebido, quando eu não faço nenhum tipo de investimento na minha vida, no meu coração. E eu pergunto, coloquei a minha vida diante da palavra. Assim, o que aconteceu com Davi acontece comigo. E eu pergunto, acontece isso com vocês também, não é verdade? Ou só eu que sou pecador aqui? Acho que todos nós, vocês concordam comigo? Então, o fato é que todos nós caímos. E eu percebo que muitas vezes nós caímos, queridos, é por conta de um coração que não está firmado na presença do Senhor. E eu percebo que essa história aqui, meus irmãos, que nós podemos aprender algo e, de certa forma, aplicarmos nas nossas vidas. E uma das coisas que eu posso tirar desse texto aqui, que eu vou tentar ser bem objetivo, a queda pode acontecer até com os mais fiéis. Você vê o tanto, essa é a primeira coisa que nós podemos tirar desse texto. A Bíblia fala que Davi caiu, e ele nos mostrou isso. E lá em Atos, depois da queda, a palavra de Deus diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Então, se nós olharmos, se Davi era o homem segundo o coração de Deus, Davi era um grandão. Era o homem poderoso. Então, se ele era poderoso no aspecto de agradar a Deus, imagine ele, sendo grande, e olhe para nós que não somos nada. Se até os fiéis caem, imaginem nós. Agora, o problema nosso, irmãos, que muitas vezes nós, de certa forma, a gente acha que nós somos poderosos demais. A gente acha que nós somos, de certa forma, blindados para não cairmos.
Mas essa palavra nos mostra, aqui nos ensina, que ninguém está imune ao pecado. Ninguém. Nós não estamos blindados. Davi aqui caiu em adultério e depois homicídio. E por que Davi caiu, irmão? Porque teve um negócio aqui. Por que ele caiu? E é bom nós olharmos isso. A primeira coisa que fez Davi cair, que nós podemos ler esse texto, eu espero que vocês tenham concentrado nessa leitura, e de certa forma vocês já entenderam todo o texto. O que fez Davi, uma das razões claras que Davi caiu, é porque ele estava ocioso, e ele estava negligenciando a sua vida espiritual. Isso aqui foi fatos, irmãos. Se nós olharmos aqui no versículo 1, a Bíblia, a história, né, aquele tempo, se dizia o seguinte: quando tinha guerra, o rei ia, o rei participava, o rei era o comandante de frente, ele era aquele cara que ele comandava as tropas. Mas a Bíblia fala aqui que ele mandou quem? Joabe. Ele não foi. Por que ele não foi, irmão? Porque ele foi negligente. E se ele foi negligente, ele ficou o quê? Ocioso. Davi fez isso, irmãos. Davi deveria estar na batalha. Aí nós podemos destacar aqui e aprender aqui que a ociosidade abriu espaço para a tentação. A Bíblia fala que em vez de ele ir para a guerra, ele ficou no palácio. E por ele ter ficado no palácio, ele ficou ocioso. Meu irmão, você já viu quando você fica ocioso? Você não faz nada? Você já reparou que você só pensa besteira? Quando você não lê a Bíblia? Quando você não trabalha? Quando você fica naquela atmosfera, não, eu estou na preguiça, não vou fazer nada. Rapaz, só vem besteira. Só vem coisa ruim. A gente fica vulnerável. A gente fica ocioso. E nós, eu quero deixar bem claro, a gente só pensa o que não presta, irmão. Vamos ser bem claros aqui esta noite. E se nós não entendermos que, se nós não tomarmos uma posição de sermos proativos em nossas vidas, em todos os aspectos, a gente cai. O homem, o ser humano, ele precisa ser proativo. Ele não pode ficar parado, o homem não pode ficar ocioso. O ser humano não fica ocioso. O ser humano ele tem que estar ativo o tempo todo. Não só no aspecto de leitura bíblica, mas na sua questão da vida espiritual, mas na sua vida natural também. O homem tem que ser produtivo. Em qualquer lugar que esteja, até na sua casa. Uma mulher que é do lar e trabalha mais do que o homem que está no trabalho, não é verdade, mulher? Trabalha muito mais. Mas você já reparou quando você não quer fazer nada na sua casa? Só vem besteira. É assim que acontece, irmão. Então, nós precisamos destacar aqui que a ociosidade e negligência espiritual, ela é perigosa e faz cair. Outra coisa que nós podemos tirar desse texto, o olhar não vigiado. Ah, irmão, o olhar é uma coisa terrível. A Bíblia nos mostra que o pecado sempre começa pequeno. Mas o pecado, irmão, é igual fermento. Vocês que são da cozinha, vocês sabem o que o fermento faz? Ele cresce. O fermento cresce. Ele sempre começa pequeno, mas ele vai crescendo. Como é que foi o pecado de Davi, irmão? Ele olhou, depois ele desejou, depois ele adulterou e por fim ele assassinou. Está vendo que a coisa começou pequena e terminou grande? Uma coisa terrível. E nós podemos perceber que Davi não é assim. Davi era um homem bom, um rei justo, fiel. Mas por certo momento o olhar dele se desviou. E uma coisa leva a outra, irmão. Quando o cara está ocioso, quando a pessoa está ociosa, quando a pessoa não investe na sua vida espiritual. Porque
Davi, ele quebrou de não ter ido naquela guerra. Ele quebrou uma aliança, uma vontade do Senhor. E ali ele não se cuidou espiritualmente. E por conta disso ele ficou vulnerável. E o olhar, meu irmão, é um negócio terrível. E esse negócio é tão terrível que Jesus fala sobre isso. Porque isso aqui não ficou só na história de Davi. O que lá em Mateus 5:28 diz? O que Jesus fala? Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. O que Jesus está falando aqui? Isso aqui ele está falando para homens, mas serve para as mulheres também, para todos nós. Para todo mundo. Tudo começa com o olhar. Tudo começa com o olhar que não está fixado na presença do Senhor. E tudo começa com o olhar. E a gente precisa vigiar. E Tiago, a palavra de Deus ela é tão maravilhosa, ela é tão intensa, ela é tão direta, que a gente está lendo aqui uma história do início da Bíblia. Jesus estava no início do Novo Testamento. E Tiago, irmão de Jesus, declara isso lá no final da palavra, que ele diz. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Você pode colocar Tiago 14. Ao contrário, vamos ler todos juntos? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria. Quando esta o atrair, seduz. Verso 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz a quem? Ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Está vendo essa ligação? Foi o que aconteceu com Davi, irmão. E foi que Jesus disse para os seus discípulos, dizendo: toma cuidado com os seus olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será o quê? Luminoso. É o que diz a palavra do Senhor. Mas se os seus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. E quando você parte para esse caminho das trevas, o que vai acontecer com você? Morte, porque o pecado traz morte. Então isso é uma sequência, irmão. Aí a gente tem que tomar muito cuidado. E muitos de nós talvez não temos essa consciência de nos investirmos essa questão das nossas vidas. Fazer esse investimento nas nossas vidas. Olha aqui Davi, irmão. Davi era rei. E ser rei naquele tempo não é para qualquer um não, irmão. Ser rei naquele tempo é porque o rei foi escolhido por Deus. A Bíblia fala que a primeira pessoa escolhida por Deus foi quem? Saul, né? E foi Deus mesmo que escolheu. O povo pediu. Que não era para ter pedido, mas pediu. Porque Deus não era suficiente para aquele povo. Mas Deus pegou, que Saul era o cara, mano. Saul era um homem de Deus. Mas Saul ali também caiu e foi embora. E depois Deus escolhe quem? Davi. E Davi nesse momento também caiu. Sendo rei, sendo um homem cheio do Espírito e ungido. Mas Davi era humano. Assim como nós somos humanos. E essa humanidade, irmãos, faz com que nós sejamos pessoas miseráveis, fracas e dependentes da graça e da misericórdia do nosso Senhor. Nós não podemos esquecer disso. Então, Paulo, para completar essa passagem aqui, Paulo diz, né, algo que nós precisamos guardar nos nossos corações. Você que está em pé, tome cuidado, para que não caia. Essa é a palavra do Senhor. Terceira coisa, além dos olhos não vigiado, Davi caiu aqui por causa do poder. Abuso de poder. Rapaz, você já reparou que quando você recebe um poderzinho, pequenininho, você não vira o cara? Já reparou? Já reparou? Que muitos de nós somos igual cobra. E quando Deus dá asa, meu irmão, aí nós viramos o bicho. Por isso que existe aquele ditado popular, Deus não pode dar asa à cobra. E não pode mesmo. Porque a gente é terrível, irmão. Davi, como rei, usou da sua autoridade para trazer Batseba até si. Cara, ele usurpou tanta coisa, mano. Ele fez tanta coisa ruim ali. Uma mulher inocente ali, ele obrigou a mulher a se deitar com ele. Porque ali ele estava com poder nas mãos.
E o poder derruba o povo, irmão. O poder derruba a gente. Se a gente não vigiar os nossos corações, a gente se corrompe mesmo. Quantos de nós nos corrompemos quando nós estamos por cima? E a gente vigia. Soberba é ruína, meu irmão. Orgulho é ruína. Orgulho nos derruba. A soberba faz a gente cair. E a gente precisa vigiar. Amém? Graças a Deus. O recado está dado. Então, o que nós podemos aprender aqui com essa queda de Davi? O pecado vai ter consequência, irmão. Então, é bom que a gente não peque. É bom nós nos guardarmos. Vocês estão comigo no raciocínio? Então, o que nós falamos a primeira coisa aqui? A primeira coisa que nós falamos, que a queda pode acontecer até com os mais fiéis. A ociosidade, ela é perigosa, a negligência espiritual, o olhar não vigiante e o abuso de poder. Isso tudo fez Davi cair. E que nós possamos nos guardar diante disso. Amém, queridos? Então, se nós não vigiarmos, se nós não nos guardarmos, se essa palavra não fizer sentido na sua vida, você sabe o que vai acontecer? Porque a palavra ela é fiel e ela se cumpre mesmo. O pecado vai ter consequência, irmão. O pecado gera consequência em nossas vidas. O pecado não compensa. O problema é que nós, muitas vezes, a gente só pensa nisso depois que cai. Já reparou? A gente sabe que é pecado, mas a gente fica no pecado. Aí a gente só lembra de Deus depois que o negócio tá feio. E a gente precisa mudar isso. Muitos de nós. A gente precisa aprender na nossa consciência que a gente não precisa fazer o que muitas vezes nós temos vontade. Porque a gente sabe que a consequência ela é severa. Ela não fica imune. Aquilo de Deus não se zomba, a palavra de Deus fala. É a lei da semeadura. Isso foi criado lá no início. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Não tem jeito. Disso a gente não se livra. Não se livra, irmão. E a gente precisa, como cristão, vigiar. E nós lemos aqui, testificamos aqui, que Davi foi perdoado. Mas mesmo assim, ele sofreu consequência dos seus erros. Porque errou. Não foi só um erro, foram vários erros. E qual foi a consequência disso, irmão? Sofreu morte de filho. Esse neném aqui, que Batseba concebeu, ele morreu. Depois você lê a história. Ele não viveu. Mas depois disso, os filhos de Davi também tiveram várias confusões. Conflitos entre eles. Davi sofreu rebelião, intriga. Isso dentro da casa dele. Então, Davi pagou um preço alto. Entenda, querido, que pecado deixa marca na sua vida. Pecado gera marca. Gera consequência. E você leva isso até no dia que você receber a sua glorificação. No dia que Jesus te buscar. Você vai carregar essa dor para o resto da sua vida. E é por isso que nós precisamos olhar para nós e blindarmos contra isso. Aí eu pergunto, aí você pergunta, como é que eu vou blindar contra isso, pastor? É simples, irmãos. Buscar santidade, buscar santificação. Se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos cair. Se eu olhar pela minha própria força, eu vou cair. Se eu olhar para o meu entendimento, eu vou cair, porque a minha natureza pecaminosa, muitas vezes, haja mais forte do que a minha vida espiritual. E é por isso que nós precisamos buscar a santificação. E quando nós buscamos a santificação, irmãos, a gente glorifica o nome do Senhor que está em nossas vidas. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Amém? E quando nós buscamos essa santificação por si só, o Espírito Santo do Senhor vai nos fortalecendo, vai nos direcionando, vai fazendo com que a graça dele inunde os nossos corações.
A santidade, ela, de certa forma, ela vai nos protegendo do pecado. Porque quando eu estou na presença do Senhor, meu irmão, eu não tenho coragem de pecar, não. Mesmo quando eu tenho vontade. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu estou lendo a palavra do Senhor. Eu faço isso pela manhã. Eu gosto de refletir sobre a palavra do Senhor pela manhã. E quando eu saio da minha casa, eu vou para o meu trabalho, meu irmão, você vê tanta oportunidade que eu tenho para pecar. E eu acho que isso acontece com vocês também. Você vê o tanto que nós somos vulneráveis. Mas vem a palavra no meu coração. Por quê? Porque de certa forma eu estou ali. Eu estou ali buscando. Eu estou ali me alimentando. A santificação, meu irmão, é alimento da palavra. Eu estou ali buscando. E quando esse pecado ele vem de mim, aí de repente a graça do Senhor, o poder da palavra do Senhor testifica no meu coração e faz com que eu fique de pé. E a igreja precisa se posicionar. Porque se nós, irmãos, cairmos no pecado, da mesma forma como a santificação faz com que a glória de Deus se manifeste em nós, o pecado, ele fere o caráter de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus é santo. E nele não existe pecado. Então Deus ele não tem comunhão com quem está no pecado, irmão. O pecado gera morte. Por isso que o pecado gera morte. Porque de certa forma Deus fica ali. Agora a santificação nos protege do pecado. O pecado, irmão, a gente tem que entender que ele escraviza. E a santidade liberta. E eu digo para toda a igreja, leia a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, irmão. Tem gente morrendo. Nos dias atuais tem gente hipócrita dentro da igreja. Se fazendo de santo e está com a vida cheia de pecado. A igreja hoje está brincando. A gente não serve religião, irmão. A gente não serve conhecimento. Eu não estou aqui para trazer conhecimento para vocês, não. Eu estou aqui para trazer vida para a igreja. Porque eu preciso ter essa vida, assim como Deus testifica no meu coração em trazer essa palavra. Eu digo para vocês, a gente precisa se santificar. E quando eu me santifico, o mundo vê Cristo em nós. E é por isso que a graça de Deus testifica as nossas vidas. Fortalece as nossas vidas. E a santidade, irmão, é uma luta diária. Se não vigiarmos, se descuidarmos, a gente vai cair. Amém? Palavra dura, né? Mas é necessário, irmão. Ela é necessária. Se vocês lembrarem um pouquinho aqui o que eu disse no momento da nossa adoração ao Senhor, o maior milagre que Jesus pode fazer em nossas vidas é a transformação. Isso sim que glorifica o Senhor. Os ímpios também enriquecem. E muitos confundem que a riqueza está glorificando a Deus. Meus irmãos, a única coisa que glorifica a Deus na sua vida é a sua vida de santificação. Isso que glorifica o Pai. Se bens glorificasse o nome do Pai, não existiria crente pobre. Ué. Eu já ouvi coisas absurdas, irmãos, em relação a isso. Coisas absurdas que eu não quero nem falar e nem perder tempo com isso. Mas o fato é que nós, irmãos, precisamos buscar a santificação porque o pecado é mais forte do que nós. Terceira coisa que nós podemos tirar desse texto. Deus em amor nos confronta, tá? Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu tenho o meu estilo, por isso que eu sou sem graça. Eu tento ser engraçado e não consigo. Já tentei ser igual ao bispo Josué. O bispo Josué, ele, por si só, ele já é engraçado. Ele dá uma palavra dessa, todo mundo fica rindo. E quando eu prego aqui, eu acho que tem muita gente querendo ir embora. Fala assim, rapaz, isso aqui não é para mim, não.
Porque eu sou sem, mas eu não estou brigando não, irmão. É o meu jeito. Tá? Eu quero que você entenda que Deus em amor nos confronta. E essa palavra eu estou dando para vocês é com amor. Amém? É com amor, irmão. Eu amo vocês. Deus colocou isso no meu coração. Deus é testemunha. Existem irmãos aqui que muitas vezes saem por não concordar com o propósito da igreja. Eu fico muito triste. Mas muito mesmo. Muito, mas muito. Mas o que a gente pode fazer? Eu só tenho a tristeza. Mas a vida segue. Porque eu tenho pessoas para seguir aqui, para conduzir, para buscar aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu quero que vocês entendam que a minha forma de pregar, às vezes, não é muita forma como eu sinto. Mas eu amo vocês. E eu sou assim, desse jeito com meu filho. Davi está aí? Tá não, né? É. Eu trato o Davi desse jeito. Então fala, rapaz, mas que pai brabo que você tem? Não sou nada. Eu sou desse jeito, mas vamos para a palavra. Deus em amor nos confronta. O profeta Natã foi usado por Deus para confrontar Davi. Vocês viram isso na palavra, não foi? Você sabe por que Natã procurou Davi? Porque o pecado de Davi estava oculto. Estava guardado dentro dele. Não estava exposto. Sabe o que aconteceu com Davi? Eu não sei se... Davi aqui foi hipócrita. Ele fingiu que não pecou. Já reparou quando nós somos assim? Muitas vezes uma pessoa peca olhando uma pessoa, aí você já condena ela, mas você está adulterando e você acha que aquilo é normal? O seu pecado é pior do que o dele? De certa forma, sim. Certo? Está vendo? Esses somos nós, irmãos. A gente acusa muitas pessoas, mas nós temos os nossos pecados. E aqui, irmãos, Davi era aquele cara que ele pecou, escondeu. As pessoas achavam que ele era santo, que ele continuava íntegro, que ele continuava sendo o bambambam. Mas aí Deus vai enviar um profeta. E profeta é assim, irmão. Profeta, quando ele fala, é para te confrontar. Não é para revelar coisas boas para vocês, não. Tem gente que procura profeta ir para revelar. Rapaz, cuidado com isso, meu irmão. Toma cuidado com isso. Profeta é levantado para falar de juízo, de conversão, de arrependimento. Aprendam isso. Então, irmãos, eu quero que nós precisamos aprender aqui que Deus muitas vezes levanta pessoas ou situações para nos chamar de volta. Eu não sei como é que você está aqui essa noite, irmão. Mas essa palavra é para você. Viu? Deus te conhece. Às vezes quem está aí do seu lado não te conhece. Mas Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você faz. Deus sabe o que passa dentro da sua mente, dos seus pensamentos e do seu coração. E é importante você entender que você não pode sair daqui esta noite da forma como você entrou. A palavra que eu tenho para você é o seguinte: reconheça quem você é. Não seja como Davi. Davi, de certa forma aqui, ele não estava reconhecendo quem ele era. Ou então, ele colocou o quê? Uma cortina. Uma máscara da hipocrisia. Mas eu quero que vocês entendam aqui, que da mesma forma como Deus fez com Natã, ele faz conosco também. Dizendo o seguinte: porque ele quer que jamais os seus filhos ficam nesse lugar de morte. Deus não escolheu os seus filhos para ficarem no pecado, irmão. Porque se o pecado gera morte, a santificação gera vida. E se tem algo que Deus quer para todos nós, é que nós possamos ter vida. E para termos vida, irmão, nós precisamos tomar uma atitude e buscar a santificação. E foi por isso que Natã recebeu do Senhor esse recado para dizer ao Davi. Uma das coisas que nós precisamos aprender, que é uma outra lição: Deus não procura perfeitos.
Deus não procura perfeitos, mas Deus procura corações quebrantados. Ou seja, Deus não procura um homem perfeito, porque ninguém é perfeito, irmão. Essa é a próxima lição, viu, Isaac? Jamais Deus vai procurar pessoas perfeitas, irmãos, porque Ele nos conhece. E eu acho tão bom isso de Deus, porque Deus, Ele se revela. Gente, a gente jamais vai quebrantar o coração do Senhor, sabia? Tudo que nós fazemos. Eu falo quebrantar o coração de Deus em cima daquilo que nós fazemos. Aquilo que nós praticamos. Porque a própria palavra de Deus diz em Isaías 64 que Deus nos olha como trapo de imundície quando nós estamos no maior nível de santificação. Olha como é que Deus, o que eu quero dizer com você? Deus não gera expectativa nenhuma com nós. Ele não cria nenhuma expectativa. Ele sabe quem nós somos. E é por isso que Ele não procura pessoas perfeitas. Mas uma coisa que Deus, Ele procura, e Ele dá oportunidade, é de pessoas quebrantadas. Pessoas que de fato reconhecem os seus erros. E que se quebranta na presença do Senhor e diz: Senhor, eis-me aqui. Coloque em mim um coração puro. Vê em mim se há algo ruim em mim. Perdoa os meus pecados. Purifica-me, ó Deus. O Senhor trouxe-me aqui para ouvir essa mensagem porque eu preciso ser transformado. Porque eu preciso mudar o meu caráter. Eu preciso mudar a minha forma de agir, de pensar, de falar, de conduzir a minha vida. Foi por isso que Davi foi confrontado. Porque, de certa forma, Davi entendia que ele não era perfeito. Mas Davi era um homem quebrantado. Eu quero que nós temos que aprender aqui que nós nunca vamos tocar no coração de Deus buscando uma perfeição, meu irmão. Não adianta nada eu ser honesto. Não adianta nada eu tratar a minha esposa bem. Não adianta nada eu pregar bem. Não adianta nada eu cantar bem se o meu coração estiver impuro. Se eu não tiver uma motivação certa, né, meu querido? Motivação. Para que eu sirvo a Deus, cara? Eu fico perguntando para mim, para que eu sirvo o Senhor? Gente do céu, quem nós somos? A gente precisa tomar muito cuidado com o nosso ego, irmão. O ego nos leva a cair. A entendermos quem nós somos diante de Deus. Muitas vezes a gente quer equiparar nós com Deus. E a gente jamais vai conseguir isso, irmão. Nós não somos nada diante do Senhor. A gente tem que entender que não há perfeição em nós. O que faz a gente se render, meu irmão, é quando nós temos um coração quebrantado. Eu gosto muito da história de João Batista. Gente, quem fez mais milagres? João Batista ou Elias? Posso ouvir? Só uma irmã que sabe aqui. Quem fez mais milagre? Posso ouvir bem alto? Elias. Elias fez muito mais milagres do que João Batista. E o que Jesus fala no Novo Testamento a respeito de João com Elias? João foi maior que Elias. Sabe por quê, irmão? Porque João chegava diante do Senhor e dizendo: eu não sou digno nem de desatar a sandália do meu Senhor. Jesus disse: João foi maior do que Elias. Elias matou aquele tanto de profeta de Baal, fez fogo cair do céu, fez um negócio todo, pá. Seca durante 3 anos e de repente ele clamou, aquele cara foi o cara. Se Elias pregasse nos dias de hoje, ia dar 10.000 pessoas no culto, né? Eu profetizo milagre e tal, né? Vai aquele povo, aí vai aquela multidão seguindo. Aí chega aquele João Batista dizendo: arrependei-vos, meu irmão, você não é nada diante do Senhor. Se você não é digno nem de desatar a sandália do seu Senhor.
Aí Jesus vai e diz aos seus discípulos: quem foi maior? Quem foi maior? Um coração quebrantado. Quebranta, fala muito mais ao coração de Deus do que a nossa perfeição, do que os nossos talentos, meu irmão. Creia nessa verdade. É a palavra de Deus que nos conduz a isso. Talvez nós somos perfeitos para as muitas pessoas, mas diante de Deus nós não somos. Coração quebrantado, quebranta o coração do Senhor. Estou partindo para o final. Uma das coisas que nós podemos tirar desse texto também, que é o verdadeiro arrependimento, ele é possível, meu irmão. Talvez essa palavra está jogando a gente lá embaixo, né? Lá na lama. E aí joga mesmo. Joga, a gente fica triste. A primeira disciplina de um pai para um filho, o filho não sorri, ele chora. Todo filho que fica de castigo, ele fica emburrado. A disciplina dói. Mas o verdadeiro arrependimento que diz a palavra do Senhor aqui, ela é possível. Ela é possível. Eu sei que muitos, e principalmente a sociedade pela qual nós vivemos, ela não crê muito nisso não. A sociedade, ela não perdoa um adultério, muitas vezes. A sociedade, ela não adultera um homicídio. Deixa nós consagrarmos aqui um homicida que se arrependeu. Como é que nós vamos ouvir a palavra do cara? A sociedade não perdoa não, meu irmão. A igreja às vezes também não perdoa. A igreja muitas vezes não perdoa aquela pessoa que cai. Não. Mas Deus perdoa. Eu fico vendo aqui, Deus perdoa. Deus perdoa aquele que é adúltero. Deus perdoa aquele que é homicida. Deus perdoa aquele que é hipócrita. Deus perdoa o mentiroso. Deus perdoa o canalha. Esse é o caráter do Senhor. E pela vida do Davi, Davi foi tudo isso, irmão. Mas eu vejo pela vida de Davi que o verdadeiro arrependimento é possível. E quem vê isso é só Deus. Então não importa o que você fez, irmão. Não importa o que a gente faz. Mas eu sei que quando nós arrependemos, e nós não precisamos, irmão, de certa forma, a gente não precisa provar isso para ninguém. A gente tem esse grande problema. A gente gosta de mostrar para as pessoas, né? A gente tem que mostrar para Deus quem nós somos. A gente não precisa provar nada para ninguém que nós somos crentes. As nossas próprias atitudes testificam quem nós somos. Mas a gente precisa se preocupar com Deus. Caráter. Já preguei sobre isso. O caráter, ele é muito mais importante para Deus do que a nossa conduta. E o fato é que caráter tem que andar de mãos dadas com a nossa conduta. Aquele que tem um caráter diferente da sua conduta é um mentiroso, um hipócrita. Mas Deus, irmãos, é aquela pessoa que vê, que sonda os nossos corações e sabe aquele que verdadeiramente se arrepende. E Ele perdoa. Eu vejo aqui a atitude de Davi, uma atitude maravilhosa. Davi foi aquele cara que não se justificou. Ele não fugiu e não culpou ninguém. Se você olhar algumas partes da Bíblia que fala a respeito desse pecado, se você ler o Salmo 51, o Salmo 32, o Salmo 38, você vai ver essa história desse pecado. Davi, ele é mais sucinto no capítulo 51.
E ele fala coisas tremendas diante do Senhor. Ele se deleita na presença do Senhor com o coração quebrantado, com o coração arrependido, com o coração rendido, dizendo: Senhor, eu pequei. Sim, eu pequei. Mas eu amo o Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Vê se há em mim um coração mau. Sonda o meu coração. E Davi foi, meu irmão. Davi foi aquela pessoa. E ele foi restaurado. Ele foi restaurado. Por fim, que nós podemos dizer aqui a respeito dessa palavra: a graça de Deus é maior que o pecado. Amém? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Eu queria que vocês ficassem de pé, porque eu queria terminar dizendo o seguinte: mesmo após esse pecado terrível, Deus não rejeitou Davi para sempre, irmão. Deus não nos rejeita. Deus simplesmente usa esse tipo de palavra para sermos restaurados. Para termos aqui, irmãos, em nome de Jesus, uma oportunidade de nos colocarmos na presença do Senhor e consertar as nossas vidas diante do Senhor. Da mesma forma como Davi foi restaurado, continuou sendo usado, e ele chegou a ser o descendente do Messias, Jesus. Né? Ele se posicionou, porque ele entendeu que a graça de Deus, que estava na vida dele, foi maior que o pecado que ele cometeu. E uma das coisas que nós precisamos aprender como igreja é: nenhum pecado é grande demais para a graça de Deus. A Bíblia fala lá em Romanos: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia fala que nós estávamos destituídos da graça e da glória de Deus. Mas por causa da morte de Jesus Cristo, todos nós fomos salvos. Por causa dessa graça. Eu quero que você entenda que se você, irmão, entrou aqui com a sua vida desconcertada, hoje nós temos uma graça que nos dá a oportunidade a nos rendermos. A dizermos aqui: Senhor, eis-me aqui, homem pecador que sou. Eu confesso o meu pecado diante do Senhor. Vê se há em mim um coração mau. Sonda-me o meu coração esta noite e coloca na presença do Senhor. É uma noite de restauração, meu irmão. É uma noite de vida. É uma noite que eu creio aqui que milagre do Senhor vai acontecer. E o maior milagre é a transformação do nosso caráter. É das nossas vidas, do nosso coração, que muitas vezes é pecaminoso, essa natureza que nos carrega. Nós vamos cantar uma música aqui, mas eu não queria que você cantasse essa música. Eu só queria que você fizesse dessa melodia, que vai entoar, vai encher esse lugar, e você conversar com Deus. Não cante, mas ore ao Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor. Amém? Então coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Eu queria que você olhasse nessa hora diante de Jesus, o nosso Senhor, aquele que morreu por nós, e que você nesse momento desmascare o seu coração, a sua mente, e converse com o Senhor. É só você e Deus nesse momento. Entenda que Deus te conhece, Ele te dá a oportunidade, Ele te trouxe aqui esta noite, para que você tenha uma oportunidade de receber algo novo que vem da parte dEle. Olhe para ti e olhe para o Senhor.